1 Samuel 14, 36 ao 39. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Saul disse ainda: desçamos atrás dos filisteus à noite. Vamos saqueá-los até o amanhecer, e não deixemos vivos nenhum só deles. Eles responderam: faze o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse: consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia, Deus não respondeu. Verso 38. Disse então Saul: venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descobramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. Pai, nós entregamos nesse momento as nossas vidas em Tuas mãos. Leva cativa as nossas mentes à Tua palavra. Leva nossas mentes e nossos corações a Ti. Toma nas Tuas mãos a minha vida. Toma nas Tuas mãos a pregação do Teu Evangelho. Transmite a Tua palavra. Transmite o Teu conhecimento. Transmite o Teu querer. Nós oramos dessa forma. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar estudando o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel. Nós temos visto no decorrer dessas exposições a insensatez de Saul, a sua covardia, a sua falta de sensibilidade a Deus. Saul era um líder insensato. E o título desse sermão hoje é um líder insensato e as suas consequências. Todo líder, irmãos, toda liderança carrega consigo consequências. Toda liderança, seja qual for, carrega consigo uma responsabilidade e uma consequência. E nós vamos ver que Saul era um líder insensato. E a sensatez do seu filho Jonatas vai lançar luz para a insensatez de Saul. Enquanto Jonatas é um homem de Deus, um servo de Deus, ele lança luz para a insensatez de Saul e nos mostra essa insensatez. Jonatas também nos mostra a covardia de Saul por ser um homem que não crê em Deus. A maior insensatez de um líder cristão é não confiar plenamente em Deus. Nós falhamos na nossa liderança, às vezes, porque tomamos decisões litúrgicas, decisões organizacionais, decisões burocráticas e não decisões moldadas e baseadas na fé em Deus. Saul tomou muitas decisões baseadas nele, no exército dele, e Jonatas foi diferente. Jonatas tomou decisões baseadas, moldadas na fé que ele tinha em Deus. Um líder cristão nunca deve abrir espaço, na verdade nenhum cristão deve abrir espaço para existir no seu ministério, na sua caminhada cristã, falta de fé. Jonatas nos mostra sua fé firme em Deus, mesmo em colocar um plano arriscado em ação. O irmão Assis pregou o feito de Jonatas e seu escudeiro ao combater 20 homens sozinho, uma guarnição sozinho. É uma estratégia arriscada. Foi uma ação ousada, mas ele estava com Deus, mas ele tinha fé em Deus. Nós, como membros de uma comunidade saudável, fica uma exortação a nós. Algumas vezes, em alguns momentos da nossa caminhada, nós vamos precisar agir com fé, com ousadia. Em alguns momentos precisamos ir e arriscar. É claro que precisamos pensar o máximo possível. Precisamos nos entregar em oração o máximo possível. Somente quando tivermos certeza que o nosso Deus está conosco, é que nós nos mexemos. Não mova o seu caminhar, não mova a sua direção, sem que Deus te mande agir. Jonatas agiu com firmeza e com certeza. Jonatas não arriscou sua vida, porque ele entendia, ele tinha fé e ele teve confirmação que Deus iria entregar os 20 homens em suas mãos. Saul, pelo contrário, um homem insensato, que colocava todo o povo de Israel em risco. Ele agora era uma completa ameaça ao povo de Israel. Nós guardamos isso em nossos corações. Um líder incrédulo
Um líder insensato é um risco a toda a comunidade de Deus. Assim como Saul estava colocando em risco todo Israel, o seu exército, nós, liderança, ou membros, ou pessoas que têm um ministério nessa comunidade, em qualquer comunidade cristã, são uma ameaça se forem insensatos e incrédulos. Não foi assim com os homens do exército? Eles ficaram em jejum por um dia todo, por conta de uma atitude impensada de Saul. Isso afetou a todos. Todos os homens do exército. Aqui nós temos uma direção de Deus para nós, para os líderes, para os irmãos que almejam liderança nessa comunidade. Ainda entenda o peso que você carrega em assumir um cargo. Trema diante do seu chamado, trema diante do seu ministério, trema diante da atividade que você está à frente. Trema, sinta o peso da comunidade nas suas mãos. Sinta o peso que você, ministro de louvor, carrega em louvar a Deus. Sinta o peso, ministro cristão que prega o evangelho, em você falar de Deus para as pessoas. Sinta o peso, você que dá aula para as crianças, o peso de educar os filhos pequenos de Deus. Sinta o peso que você carrega em cada atitude e chamado seu. Trema diante disso. Pare de considerar o ministério como algo banal. Trema, pare, pense e trema diante de Deus pelo seu chamado. Se você não treme, se você não pensa, não calcula, não há um chamado em tua vida. Pense que uma obra sua, líder, carregará essa comunidade. Pense, líder, irmão, que almeja o ministério, pense que toda esta comunidade é baseada em uma liderança cristã e que os seus erros afetam essa igreja. Portanto, um líder centrado em Deus, ele não vai permitir suas aspirações pessoais. Não há lugar para aspirações pessoais no ministério. Suba nesse púlpito com aspirações de Deus, do evangelho, dos sermões que você vai pregar, da palavra de Deus. Suba aqui nesse púlpito, irmão que louva a Deus, com uma coisa em mente: não é sobre você, não é sobre você tocar bem, não é sobre você cantar bem, é sobre você carregar diante de si uma comunidade em adoração a Deus. Sinta o peso da liderança, sinta o peso do serviço. Não pense nas suas aspirações pessoais. Quer cantar bem? Quer ser reconhecido? Vai para um barzinho, para um pub. Recebe um salário para isso. Quer cantar bem? Quer tocar bem? Vai para algum evento. Teve um evento um dia desses, lá em alguma serra distante aí. Teve um evento de música. Vai se apresentar lá. Aqui não é apresentação, aqui não é show, aqui é lugar que Deus fala com seus filhos por meio do louvor, por meio da pregação, por meio da aula das crianças. Deus fala com o seu povo. Então trema diante disso, considere muito bem na próxima vez que você for subir aqui para pregar ou para louvar a Deus, e veja a aspiração do teu coração. Quando Deus chama pessoas a louvar a Ele, a pregar o evangelho dEle, Ele chama pessoas que entendam o peso. Saul foi chamado. Ele não entendeu o peso. Ele colocou todos em risco. Quer dar aula? Quer pregar? Calcula o preço. Calcula o peso. Não por tua vida, que não vale absolutamente nada, mas pela vida dos irmãos, que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que são valiosos para Deus. Calcula esse preço. Não deve haver ganância no seu ministério, como houve em Saul. Essa comunidade faz parte do reino de Deus. E Deus ama o seu reino. E meus irmãos, todos nós, um dia, vamos ser chamados, e Deus olhará nos nossos olhos e vai dizer: vamos conversar, vamos prestar contas. Terrível será esse dia para o ministro que não é fiel, para o líder de louvor que não é fiel, para o professor que não é fiel. Voltando para Jonatas, vemos ainda uma qualidade a ser destacada a mais na fé desse homem. E essa fé deveria sempre ser encontrada em nós, em nossos meios. Jonatas agiu rapidamente com fé, pôs um plano arriscado em ação. E no fim, no coração de Jonatas, havia algo além de adrenalina. Porque muitas vezes o ministério é adrenalina. Muitas vezes pregar é adrenalina. Muitas vezes sair para
para campo, para evangelizar, é pura adrenalina. Está com adrenalina? Vai fazer boxe, Muay Thai. A adrenalina não cabe no ministério cristão. Precisa de concentração, seriedade. Em Jonatas havia algo a mais do que adrenalina. Havia uma confiança que fazia parte da sua identidade. Jonatas estava sendo forjado como um homem de Deus. Ele estava aprendendo a agir com fé. Jonatas agiu rapidamente, de forma ousada, mas não foi irresponsável. Traçou uma estratégia, pediu confirmação de Deus. Se vocês lerem um texto, vocês vão ver que ele pede uma confirmação, se Deus entregará ou não entregará os filisteus em suas mãos. Isso revela fé por parte de Jonatas. Uma aplicação a nós mais uma vez. Precisamos ser moldados com fé. Precisamos moldar nossa fé a Deus. Precisamos acreditar na nossa fé. Precisamos começar a ter uma identidade de fé em Deus. Tentamos sempre agir com nossas forças, com espaços e meios nossos, com estratégias nossas, com coisas que nós pensamos, com o que nós temos aqui e não conseguimos enxergar o que Deus nos dá. Nós estamos agindo como pessoas que consideram a igreja como algo banal, como algo simplesmente físico e natural. Precisamos começar a agir como Jonatas e entender que não somos nós, que não é a nossa força quem faz, não é a nossa obra quem faz, não é o Ednardo que faz, não é Rosiana, não é Dave, não é Carlos, não é Assis, não somos nós que fazemos, não são nossas forças. Jonatas entendeu que nós devemos entender, ainda que eu tenha 20 homens, ainda que eu tenha 2 homens, ainda que eu tenha só um, ainda que eu tenha um escudeiro, ainda que eu tenha um exército inteiro, eu irei, porque Deus me mandou ir. Falta agir com fé. Ainda que eu tenha um homem disposto a pregar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho. Ainda que Jonatas tivesse um homem, um escudeiro para ir com ele, ele foi. Moldado com fé. Não importa as nossas forças, não importa a nossa quantidade, não importa como vamos agir, as estratégias que nós queremos, as formas de vermos as situações, nunca vão mudar a forma de Deus agir. Se Deus for conosco e por nós, sairemos vencedores e conseguiremos realizar o propósito de Deus. Veja o milagre que ocorre. Jonatas com seu escudeiro vencem 20 homens. 20 homens, irmãos, preparados para a guerra. 20 homens que estavam ali para proteger. Era uma guarnição. Era alguém preparado que esperava um ataque. Deus não precisa justificar suas ações. As ações de Deus não precisam satisfazer o teu intelecto. As ações de Deus não precisam suprir a tua necessidade de lógica. A ação de Deus não precisa suprir o teu coração caído, que não acredita no sobrenatural. As ações de Deus não precisam te convencer que é parte dele. As ações de Deus são sobrenaturais. E ela não precisa te convencer disso. Como igreja, como parte deste corpo, eu chamo vocês a terem uma fé firmada nesse Deus, para agirmos como igreja. Quantos servem? Quantos estão dispostos? Quantos estão trabalhando? Quantos vieram na semana de oração? Quantos limpam a comunidade? Não importa, sirva, haja como Jonatas. Não no final, não é a nossa quantidade, não é quantos estiveram, quantos estarão, quantos mais estivessem aqui não ia fazer diferença na oração, quanto menos estivesse também não ia fazer diferença na oração. Não é sobre o que eu e você viemos aqui fazer, é sobre o porquê que Deus nos trouxe aqui, é sobre o porquê que Deus nos mantém aqui. Se Deus estiver conosco, ainda que tenhamos só um escudeiro, Deus fará. Após tudo isso, nós vemos um alvoroço. Saul sendo insensato mais uma vez. Parece que esse pedacinho do livro de Samuel deveria se chamar a insensatez de Saul. Todos os capítulos Saul nos mostra insensatez. Todas as ações de Saul, a partir de agora, parecem insensatez. Saul faz um voto sensato, como nós vimos nos sermões passados. Saul, ele não entende que a sua atitude prejudicará o exército. Saul está tão cego que ele não imagina que o povo está em guerra.
E ele simplesmente deixa seus soldados com fome. Em guerra, ele deixa os seus soldados com fome. A cegueira, a incredulidade, a desobediência de Saul o levaram para fora da realidade, a ponto de ele não conseguir ver que isso era um déficit para ele, era falha para ele, era desvantagem. Chegamos no texto que nós lemos. Jonatas quebra a promessa de seu pai. Jonatas quebra o voto de seu pai. Aqui nós iremos destacar 3 verdades sobre esse relato. Com esse trecho, nós iremos ver que a insensatez de Saul, a insensatez de um líder, traz consequências. E a primeira parte que nós podemos destacar é a insensatez do líder Saul. O que foi que Saul fez de insensato neste trecho? Nós estamos analisando essa insensatez de Saul desde o começo e desde alguns sermões atrás. Nós vemos que Saul, algumas vezes, irmãos, foi apossado por Deus. E algumas vezes agiu conforme Deus o ordenou. Mas nesse momento não. Como nós vimos na introdução, o líder insensato coloca em risco todos os seus liderados. Todas as pessoas. Assim como nós, líderes, se formos insensatos, colocaremos em risco todas as pessoas que estão ao nosso redor. Você, como líder da igreja ou do reino, precisa entender claramente que há uma responsabilidade sobre você. Assim como havia responsabilidade sobre Saul. No verso 36, nós vemos claramente mais uma insensatez de Saul. O verso 36 diz: Saul disse ainda: desçamos atrás dos filisteus. À noite, vamos saqueá-los até o amanhecer, e não deixemos vivos nenhum só deles. Eles responderam: fazem o que achar melhor. E o sacerdote disse: consultemos aqui a Deus. Cada tempo que passa, cada relato que passa, mais claramente a vida de Saul se distancia de Deus. Mais claramente a gente vê Saul saindo de perto de Deus. Saul trilhando o seu caminho humano, o caminho dele mesmo. Saul é um homem incrédulo nesse texto. A falta de Deus em Saul. A falta de sabedoria de Deus em Saul. O maior risco de uma liderança do povo de Deus é haver tudo, haver ação, haver louvor, haver boas vestimentas, haver pessoas preparadas para pregar o evangelho, haver pessoas boas para pregar o evangelho, haver estudo, haver teologia, haver uma boa teologia e não haver fé em Deus. Porque Saul tinha tudo, um exército confiável, pessoas que passaram fome por Saul. Saul tinha um exército leal, um exército fiel. Homens que obedeceram a Saul quando ele disse: não comam, e obedeceram. Saul tinha um armamento muito bom. Saul tinha pessoas dispostas a morrer por ele. Saul não tinha fé em Deus. E nós? Temos uma comunidade confortável, uma boa teologia, uma teologia reformada e saudável, uma teologia que busca pregar o evangelho saudável. Temos líderes que estudam teologia, mas será que nós temos plenamente confiança em Deus, no Deus dessa teologia, no Deus dessa pregação, no Deus do evangelho? Se nós tivermos tudo, irmãos, bons louvores, boa teologia, é esterco sem a fé em Deus. Uma boa teologia, uma teologia reformada sem a fé em Deus é esterco, de nada vale para essa igreja. Pessoas que se formam em teologia, que estudam teologia, que pregam, que não têm fé em Deus, de nada valem para essa comunidade. O teu louvor é esterco para essa comunidade ou para Deus, se ele for ministrado sem fé em Deus. Se não tiver moldagem, se não tiver aplicação à fé em Deus, não serve de absolutamente nada. Saul tinha tudo e não serviu de absolutamente nada. Ele tinha um exército leal, ele tinha pessoas. O que mais ele poderia pedir? O que mais nós podemos pedir como igreja, irmãos? Muitas pessoas para pregar, muitas pessoas para liderar o louvor, muitas pessoas para liderar o evangelismo, para sair para as ruas que querem sair. Nós temos tudo isso. A minha pergunta é, meus irmãos, membros, chamados, pessoas que já são líderes, diretoria, nós temos a fé em Deus. Nós confiamos plenamente no nosso Deus. Nós teríamos a coragem de Jonatas e dizer: eu vou sozinho, ou eu vou com um irmão, mas eu vou porque Deus me mandou ir. Nós temos essa fé. Se não tivermos, irmãos, a gente pode se arrepender, a gente pode orar, a gente pode se ajoelhar, a gente pode pedir. Só não faça sem fé em Deus. Precisa ter um caráter moldado, precisa ter um caráter, e eu não falo de caráter como algo que a sociedade vê. Estou
estou falando de caráter de fé, caráter de confiança plena em Deus. É você olhar e não pestanejar sobre quando Deus te chamar. É sobre você não pestanejar quando Deus te diz, vem, vamos trabalhar. Essas coisas, irmãos, não mediram a ação de Deus naquele tempo. As armas, o povo, o exército, a fidelidade, a lealdade de todas aquelas pessoas por Saul não mediam a aprovação de Deus. Da mesma forma que a nossa boa teologia, os nossos bons estudos, a nossa boa frequência na igreja não medem a aprovação de Deus. Elas servem para nos condenar. Há uma boa teologia, há uma boa pregação do evangelho e não há uma verdadeira fé. Então ela pode nos condenar. Apesar de Saul ter tudo isso, faltava-lhe o essencial: confiança em Deus. Veja como que o texto ocorre. Primeiro Saul decide: vamos descer, vamos matar, vamos saquear. E depois ele lembra: mas espera, eu vou consultar a Deus. Há uma troca de momentos. E Saul ainda só vai consultar a Deus porque o sacerdote diz para ele consultar a Deus. No coração de Saul não tinha nem essa vontade. Apesar de Saul ter tudo, ele não tinha um principal. Sem a confiança em Deus, irmãos, nenhum homem vai para nenhum lugar, a não ser para a sepultura, para a condenação, para a derrota e para o fracasso. Saul, com tudo isso, esteve fadado ao fracasso. Com um bom exército, pessoas de confiança, ele estava fadado ao fracasso. Veja Jonatas, sem exército, apenas com um escudeiro, com todo o seu caráter e personalidades formadas e moldadas em Deus, foi usado para trazer vitória a Israel. Um homem e um escudeiro. Lá na frente, quando a gente chegar, a gente vai ver que quando Saul disser que ele foi quem trouxe vitória, os próprios israelitas vão falar: não foi você, foi Jonatas que trouxe a vitória para o povo de Israel. E foi Jonatas que trouxe. Saul tinha tudo, não tinha o essencial: a fé em Deus para colocar os propósitos de Deus em prática. Aqui fica uma pergunta para nós: em que nós temos nos apegado? Em uma boa teologia? Em um bom estudo? Em bons pregadores na internet? Em pessoas ao nosso lado que nós sabemos que nos amam e confiamos? Em que nós temos apegado? Em irmãos que mandam-nos mensagem, que se preocupam conosco, que querem estar perto de nós? Isso tudo é importante, irmãos. E é bom. Mas se for separado da fé em Deus, se for separado da plena confiança em Deus, não serve de absolutamente nada. Boa teologia eu encontro em qualquer curso de teologia. Se eu quiser procurar uma teologia que se adeque a meus conhecimentos, eu vou e procuro um curso de teologia. Se eu quiser irmãos que estejam comigo toda hora, no mundo também há pessoas que estão disponíveis para você, para te ajudar. Se eu quiser pessoas me mandando mensagem, também tem. Se tudo isso não for consequência de uma fé, da fé em Deus, não serve de absolutamente nada. No fim é só um clube. O nosso caráter deve ser moldado em torno de uma fé firme e valente em Deus. A boa teologia, as boas companhias são consequências disso. O que fará e o que faz a nossa igreja avançar, o que faz a nossa igreja ser braço de Deus na terra, não é a nossa força. Irmãos, eu sinto muito dizer, não é a nossa comunhão. Não é porque nós trabalhamos muito bem juntos. Não é porque a gente consegue se complementar nos nossos dons e talentos. Não é por isso que o reino vai avançar. É porque Deus quer usar essa comunidade para fazer o reino avançar. Simplesmente por isso. Sem nossas forças, sem nossos esforços. Deus age de qualquer forma. Se nós não quiséssemos, Deus levantaria pedras e faria. Se nós não quisermos, e alguns de nós não querem mesmo, Deus levanta outras pessoas. Deus manda, Deus busca de onde for. Nossa fé deve ser firme, constante e permanente, somente em Deus. Se desapegue da fé em comunidades, da fé
em teologia, da fé em tudo isso. Não vale, irmãos. Tua fé centrada em Deus. Lembra do princípio, solos Cristos. Só Cristo. Para de colocar, mesmo que inconscientemente, a tua fé em outras coisas. Somente Cristo. Saul ainda não entendeu isso. No verso 36, ele faz isso. Ele quer sangue. Saul agora não tem mais uma ordem direta de Deus. Saul teve, em algum momento, uma ordem direta de Deus. Nesse momento, Saul não tem uma ordem direta de Deus, mas ele quer sangue. Ele quer cabeça. No fim, Saul só queria as cabeças dos filisteus. Ele não queria obedecer a Deus e seus decretos. Antes de a atitude de Saul ser insensata, o seu propósito foi insensato. Antes de Saul agir insensatamente, ele pensou e projetou insensatamente em seu coração. Antes de ele agir, antes de ele falar para o povo descer e ir atrás dos filisteus, ele havia projetado em seu coração uma infidelidade a Deus. Ele sabia que não iria buscar a Deus. Ele projetou a insensatez antes de praticar. Que homem tolo, que homem ruim, que não ouve a Deus e age por si mesmo. E agora, eu e você devemos estar juntos, em uma só voz falando, é verdade. Que homem tolo. Que homem insensato. Eu te chamo a uma reflexão sobre nós. Qual tem sido o propósito do nosso coração? Talvez você ainda não botou uma atitude tola e insensata em prática. Mas qual tem sido o propósito do teu coração? Qual é, em última instância, os nossos propósitos como líderes, como crentes, como ministros? Qual é, em última instância, o propósito do teu coração sobre os teus projetos pessoais? Se os teus projetos pessoais, irmãos, não tiverem ligação com o reino, não são propósitos de Deus para você. Qualquer propósito de um crente é firmado e moldado pela fé em Deus. Simples assim. Não existe vida pessoal e vida cristã. Não existe minha vida separada da minha fé. Será que não há sentimentos insensatos em nossos corações? Será que não há sentimentos insensatos dentro de nós? Não há sentimentos e propósitos para projetos que a raiz seja insensata? Qual é o nosso sentimento em relação aos nossos projetos pessoais? Qual o nosso sentimento em relação aos nossos propósitos para essa comunidade? Saul, em algum momento, ouviu de Deus e recebeu de Deus que deveria ir até os filisteus. Mas agora não mais. Agora era ele dizendo, se Deus mandou antes, e mandará agora também. Por que Saul permaneceu em um chamado que não era mais seu? Por que ele permaneceu em um projeto que não tinha mais confirmação de Deus? Ele foi tolo, insensato, por não consultar a Deus. Neste momento, Saul estava tão errado e tão insensato que o seu povo já nem ligava mais. O povo responde, fazes o que tu quiser. Lembra em um relacionamento, quando um homem chega para a mulher e a mulher diz, faz o que tu quiser. Faz aí o que tu quiser. Eu devo jogar a bola hoje, né? A mulher fala, faz o que tu quiser. É o povo de Saul falando agora, faz o que tu queres. Eu não ligo. O povo rejeitando a Saul. O povo já não ligava mais para essas atitudes. Mas havia alguém que estava em si, consciente do peso de liderar um povo e de ser responsável por um povo. Uma dica aos meus irmãos da diretoria, meus irmãos que querem ser líderes: se você não quer responsabilidade, não seja líder. Se você não quer ser responsável por outras pessoas, não seja líder. O erro de outras pessoas é seu erro. Você permitiu. Você é o líder. Qualquer erro dentro de uma comunidade, a culpa sempre vai estar no líder. Você vai ter que estar disposto a carregar essa responsabilidade. Se o Dave é ministro de louvor e líder do louvor, e Cauã não é, mas Cauã quebra a corda, quem vai ser chamado a atenção? O líder. Porque não ensinou, porque não instruiu. Quem vai ser chamado a atenção? Sempre o líder. E Jonatas, como também o líder, ele assume para si a responsabilidade, quebra sim o voto, porque ele entende que era um voto tolo.
Aqui é perceptível ver somente uma consciência religiosa de Saul, quando Saul, depois de decidir tudo, ele fala assim: mas vamos consultar a Deus? Depois é como se Saul tivesse planejado, no seu coração ele já havia planejado, ele planejou, ele moldou, ele se criou expectativa com isso, porque ele, olha o texto que diz: desçamos atrás dos filisteus à noite. Certo, ele pensou em descer. Mas ele também pensou: vamos saqueá-los até o amanhecer. E não vamos deixar vivo nenhum só deles. Houve um planejamento, irmãos. Houve um sentimento sobre a ação de Saul. Saul planejou, Saul sentiu, Saul quis praticar aquilo. E depois de tudo isso, ele fala: mas vamos consultar a Deus. O que é que nós podemos ver com isso? Aqui há apenas uma aparência religiosa de Saul. Saul não precisaria ouvir do sacerdote que deveria consultar a Deus. Ele sabia, mas ele não quis. Quando ele sentiu que alguém o cobrou, ele quis manter a sua aparência religiosa. Ele quis manter sua consciência religiosa limpa. Eu vou consultar a Deus, porque aí eu não vou ter culpa na minha mente. Vamos aplicar isso para nós. Por quantas vezes nós temos trabalhado nessa comunidade, ou somente cumprindo uma consciência religiosa? Por quantas vezes agimos somente por pura religiosidade, tradição e liturgia? Por quantas vezes nos comportamos como Saul, somente para preservar e tornar intocável a nossa religiosidade? Quantas vezes consultamos a Deus e oramos a Ele por pura liturgia, por pura tradição, por puro vislumbre de ter alguém nos vendo? Misericórdia de nós, se fizermos isso. Que nós possamos analisar os nossos corações antes de agir, antes de pensar, antes de moldar, antes de formular algum pensamento. Consulte a Deus. Engraçado que o crente, ele pensa, ele planeja, ele molda, ele não bota em prática. Quando está tudo planejado, ele faz o quê? Deus, estou aqui de novo. E mostra o plano para Deus, como se Deus não soubesse o que ele deveria fazer. Nós agimos como Saul, irmãos, do mesmo jeito. Que possamos analisar, que possamos agir de forma cristã, moldada por Deus. Que em nosso meio sempre hajam homens e mulheres que façam como o sacerdote. Vamos orar a Deus? Vamos consultar a Deus? Vamos, antes de agir, pedir a direção de Deus? Nós podemos aplicar essa verdade em nossas vidas. Consulte a Deus antes de agir, antes de moldar em teu coração algum pensamento, antes de se emocionar com algum pensamento, consulte a Deus. Nós podemos aprender uma segunda verdade: Deus não responde aos líderes insensatos. Verso 37 e 38 diz assim: então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Naquele dia, Deus não lhe respondeu. Verso 38 diz: disse então Saul: venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descobramos que pecado foi cometido. Saul é tão cara de pau que nem perdão pede. Já começa perguntando se Deus vai estar em favor dele. Nós, pecamos o dia todo, mas o primeiro passo da nossa oração é pedir. Pecamos o dia todo em nossa consciência, em nossas mentes, em nossos corações, mas nosso primeiro passo na oração não é pedir perdão, não é glorificar a Deus, é pedir pela nossa vida, é pedir pelo nosso dia, é pedir pelas nossas causas. Agimos exatamente, irmãos, como Saul. Saul, por pura religiosidade, isso é uma falta de respeito, uma coisa horrível, ele consulta a Deus. Simplesmente porque um sacerdote disse que ele deveria consultar, ele manteve a sua aparência de líder religioso, porque Saul foi levantado por Deus, então ele mantém aquela imagem, e ele o faz, consultar Deus perguntando o seguinte: devo perseguir eles? Você vai me entregar eles nas minhas mãos? Quão arrogante e prepotente, covarde foi Saul aqui nesse momento. Ignorar claramente
e conscientemente a vontade de Deus, e por pura religiosidade consultar a Deus. Ele já havia ignorado em seu coração, ele já havia ignorado em seus planos, mas por pura religiosidade, ele se apresenta diante de Deus. Em nenhum momento passou na cabeça de Saul de consultar a Deus de verdade. Mas Deus, naquele dia, resolveu que não iria responder Saul, e de fato fez. Não respondeu. E aqui é como se Deus falasse para Saul: eu não quero a sua mediocridade, eu não quero a sua hipocrisia, eu não quero os seus rituais, eu não quero a sua religiosidade, eu não quero as suas mentiras, seu insensato. Eu não quero ver você se apresentar diante de mim por pressão. Eu não quero que você esteja diante de mim porque está diante de alguém. Eu não quero a sua hipocrisia. Eu não vou dar a resposta a você hoje. Era como se Deus falasse isso para Saul. Você não merece ouvir a resposta. Você não me buscou. Você não quis. Você não veio me consultar antes de tomar decisões insensato e tolo. Você iria perseguir os filisteus sem o meu consentimento. Era como se Deus falasse isso. E no fim, irmãos, nunca é sobre a perseguição de Saul aos filisteus. É sobre Saul não ter consultado se era essa a vontade de Deus. Agora, meu irmão, você conseguiu perceber o peso dessas palavras? Você conseguiu perceber o quão pesada são elas? Você consegue direcionar as mesmas palavras ao teu coração? Essas mesmas palavras que provavelmente Saul ouviu. Será que nós conseguimos direcionar o nosso coração? Meus irmãos da diretoria, será que nós conseguimos direcionar essas palavras dolorosas às nossas mentes e corações para nos vigiarmos em relação a nossas escolhas e decisões, para sermos crentes e não insensatos? Quantas vezes nós subimos ao púlpito sem consultar a Deus e Deus te fala: para de hipocrisia, eu não quero a tua mediocridade, eu não quero as tuas horas de estudo, eu não quero o teu sermão mal feito, eu não quero o teu sermão sem um pingo de oração, eu não quero o teu sermão que tu não derramou uma lágrima para fazer ele, eu não quero o teu sermão que só serve para te sobreviver, eu não quero a tua hipocrisia. Direciona essa palavra para o teu coração. Eu não quero ouvir a tua voz falando de mim sem que tu tenha chorado por esse povo, sem que você tenha derramado lágrimas por essas pessoas. Eu não quero. No fim nós ouvimos o que Saul ouviu. Quantas vezes você que está aqui ouvindo o Evangelho tem um coração insensato, tão seguro em si mesmo, que nem sequer quando chega em casa para e pergunta: Deus, aonde eu posso aplicar essa palavra na minha vida? Ouça de Deus: para, Ele não quer a tua hipocrisia de estar aqui somente no domingo, Ele não quer a mediocridade de você fingir que está ouvindo o Evangelho, Ele não quer a mediocridade de você fingir que o Evangelho está falando com você, Ele quer ação, Ele quer verdade, Ele quer ver frutos do Evangelho na tua vida, e não somente insensatez, hipocrisia e mediocridade. Você nem sequer ora para saber aonde você pode aplicar a palavra de Deus na tua vida. Você nem sequer consulta a Deus para saber em qual momento a palavra foi diretiva para você. Ouça o que Saul ouviu: eu não quero rituais religiosos, eu não quero mãos levantadas, eu não quero palmas, eu não quero vocês chorando no meu culto sem ter sentimento de verdade, eu não quero liturgias, não quero tradições, religiosidade, não, fé verdadeira. Saul decidiu consultar a Deus depois. Que coração insensato. Quantas vezes, meus irmãos do louvor, vocês subiram aqui somente para preencher o tempo de culto, somente para o culto ter 1h30, somente para o culto
ter um momento de louvor, mas não se prepararam, não oraram, não jejuaram, não pediram a Deus, não choraram pelas pessoas que iam ouvir as músicas que vocês iam cantar. Quantas vezes vocês fizeram isso? Quantas vezes eu subi nesse púlpito despreparado? Nós pecamos, meus irmãos, nós erramos. Quantas vezes o ministério de louvor, vocês vieram para cá, sem um pingo de verdade nos seus lábios, sem um pingo de verdade no que vocês estavam louvando. Como Saul fez, somente por um ritual religioso, somente porque eu tenho que cantar, somente porque a pregação faz parte do culto e eu prego para suprir o tempo, para fechar o tempo de culto, sem se preparar, sem orar, sem sofrer. Quantas vezes fizeram somente por fazer? Que corações insensatos os nossos. Que corações insensatos e tolos os nossos. Quantas vezes eu e você como igreja cantamos e louvamos a Deus só por aparência, só para parecermos crentes, levantar as mãos, botar a mão no peito, segurar a Bíblia, só por religiosidade. Ouçam, Deus não o responderá. Deus não vai falar com você se você for insensato. Ministério de louvor, Deus não vai falar com vocês se vocês forem insensatos. Irmãos que pregam, Deus não vão lhe dar sermões sobre ele se nós formos insensatos. Nós vamos orar a Deus, pedir textos, pedir clareza, pedir iluminação e não vamos ter se formos insensatos. Deus não vai nos responder se nós formos insensatos. Deus não respondeu Saul. Deus ficará em silêncio. Comunidade, igreja, se nós como igreja formos insensatos, Deus não nos responderá. Não sejamos insensatos. Deus simplesmente vai ignorar as nossas orações. Aquela história que Deus ouve todas as orações, mentira. Tem vezes que nossas orações não passam nem do teto. Nossas orações não saem nem dos nossos corações, às vezes. Às vezes nem oração não pode nem chamar de oração. Quando nós subimos no púlpito para pregar sem confirmação de Deus, quando nós subimos para louvar sem consultar a Deus, quando você sobe para fazer o que seja nessa comunidade, irmãos, o que for, dar aula, fazer o que for, sem consultar a Deus, sem uma mente moldada na fé de Deus, no caráter de Deus, você está brincando com a preciosa e bendita fé que Deus te deu. Nós deixamos de colocar a nossa fé em prática. Vivemos por uma religiosidade falha, fraca. A gente perde de Deus por sermos religiosos demais. Queremos liturgias, queremos tradições, queremos louvores extravagantes. Nunca queremos que Deus fale conosco na simplicidade, que Deus fale conosco no caminho do trabalho, que Deus fale conosco lavando a louça, varrendo a casa. Sempre queremos o extraordinário, sempre aquilo que dá mais boom, sempre o que dá mais visualização, sempre na hora do culto. Sempre na hora do culto tu chora. Eu não sei como não chora lavando uma louça, eu não sei como não chora varrendo uma casa, porque é graça de Deus da mesma forma. Eu não sei como tu não chora ao olhar para a tua vida e saber aonde você está hoje. Por que você não chora? Não brinque com a bendita fé e esperança que Deus colocou em teu coração. Venhamos colocar essa fé em prática, não apenas com meros rituais litúrgicos. Rituais litúrgicos, irmãos, qualquer pessoa faz. Todo mundo sabe fazer oração, até descrentes. Todo mundo sabe como ler uma Bíblia, até descrentes. Todo mundo sabe cantar hinos cristãos. Eu trabalho em um meio que nem todo mundo é cristão e só toca música cristã. Todo mundo sabe cantar um hino. Todo mundo sabe ser religioso. Não perda tempo com a religiosidade, se você pode aproveitar e absorver dessa fé, profundidade com Deus, como Jonatas absorveu.
Naquele dia Deus não respondeu. Que peso. Que pesado. Que horrível não receber a instrução de Deus. Cuidado, meu irmão, que deseja ser líder. Cuidado, meus irmãos, que indicam pessoas à liderança. A não resposta de Deus prejudica a comunidade. A não resposta de Deus prejudica nós. Se um líder for insensato, se um líder insensato guiar um povo, ele não obterá a resposta de Deus. Se a igreja não tem instrução e direcionamento de Deus, ela não tem nada. Aprendam com isso. Aprendamos com isso. Com Saul. Ele estava apenas tentando cumprir um mero chamado religioso. Ele estava apenas tentando manter algo que era correto a se fazer. Vai consultar a Deus. Só por isso. Aí que está o erro. Aí que mora o perigo. Por que Saul tomou a decisão de orar? Por que Saul não tomou a decisão depois de orar? Saul não se permitia mais ser moldado por meio da oração ou da consulta a Deus. Ele preferiu decidir sozinho e depois comunicar a Deus. Ouçam isso. Na vida cristã, no ministério cristão, na liderança, a oração, a consulta a Deus deve ser primazia. Você precisa entender de uma vez por todas, a oração e consulta a Deus vai moldar a sua vida. Vai transformar o seu íntimo, vai transformar tudo que há em ti. Você passará a ser um homem ou uma mulher capaz de ser humilde o suficiente para, antes de agir, pedir direcionamento a Deus. A oração não é, irmãos, sobre Deus mudar as coisas. Não era que Deus mudaria a situação. Era sobre Saul ser moldado enquanto orava. Era sobre Saul entender o seu chamado enquanto orava. A oração não vai mudar nada que Deus já decretou na tua vida. Nada. A oração vai te moldar conforme Deus quer. Enquanto ora por algo, Deus te molda em persistência. Enquanto ora por algum propósito, Deus te molda em persistência. Você perde tempo pensando no resultado da oração futuro, como algo palpável, mas isso já estava decretado. Não perca tempo pensando que tua oração vai mudar a tua vida. A oração vai te moldar, te transformar e transformar o teu íntimo. Não vai transformar os acontecimentos da tua vida. Que tipo de Deus que tu crê que muda, que altera? Deus é um só. Há um decreto. A oração não serve para mudar as coisas. Não serve para mudar o destino ou a direção de nada. Ela serve para mudar o teu íntimo, o teu coração, a tua personalidade e não as coisas externas. Antes de orar, antes de agir, ore. Não se mova sem sentir o direcionamento de Deus. Não se mova sem consultar a Deus. Permita que no período de oração você seja moldado, forjado, seja personalizado, cria uma identidade de fé em Deus por meio da oração. Então você será um líder que ouvirá respostas de Deus. Algumas vezes, irmãos, o silêncio de Deus é normal. E algumas vezes o silêncio de Deus não é por pecado. Mas Saul entendia que não era isso. O momento da oração é para você comunicar a Deus o que você quer. Irmã Ieda esteve aqui e eu sempre lembro disso que ela falou. Quanto tempo de oração nós dedicamos para glorificar o nome dEle? Senhor Deus, Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis, Soberano Deus. Pouco tempo. A gente só chama de Pai e pronto, acabou-se. Meu Pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Permita que a oração molde você como um crente que conhece quem é o seu Deus. Leia os salmos orando e você vai ter consciência de para quem você está orando. Permita que a oração molde para você entender quem é esse Deus que você está orando. Permita que a oração molde e você conhecer como esse Deus já agiu no passado. Permite que o momento da oração seja um momento de aprendizado. Um momento de forjar um caráter, forjar uma identidade.
Não sejam como Saul, não sejamos como Saul. Deus não responde sensatos. Responde com negação, com silêncio e com bordoadas. Saul, continua o texto e diz assim: venham cá todos vocês. Quem foi que pecou? Saul não reconhece. Saul não consegue enxergar que o pecado não está em ninguém mais além dele mesmo. E Saul sabia que o silêncio de Deus não era um silêncio comum, porque algumas vezes alguns homens justos passarão por silêncios de Deus. Passarão por períodos de silêncio, e não por pecado, mas para aprendizado. Mas Saul estava tão certo que ele imediatamente já chama: quem foi que pecou? Ele sabia que aquele momento não era um momento de aprendizado. Ele sabia que ali o silêncio de Deus não representava moldagem para o coração dele. Ele sabia que o silêncio de Deus ali era punição por pecado. Mais uma vez, Saul sendo insensato. No lugar de assumir o seu erro, ele prefere culpar alguém. Ele quer entender o que está acontecendo. Seu coração simplesmente religioso não pertence nele não tem uma consciência de Deus. Ele quer saber quem é o culpado. Saul não fez o que todo líder deveria fazer: olhar para dentro de si, primeiramente. Meu irmão, líder, se tua comunidade vai andando em caminhos tortos, em caminhos difíceis e escuros, primeiro, olhe para dentro de você. Se você tem pregado e não tem dado frutos, se você tem louvado e não tem sentido a Deus, olhe para si. Não faça o que Saul fez, apontou para todo lado, menos para ele. Como se ele tivesse eximido, livre de culpa. Nós aprendemos no primeiro ponto a atitude sensata de Saul, que foi não ter consultado a Deus. Vimos nesse segundo ponto que Deus não responde a Saul porque ele é insensato, porque ele é um tolo. E agora, nesse terceiro ponto, nós veremos que o líder insensato não reconhece a sua culpa e tenta culpar a outros. O verso 38 diz o seguinte: disse então Saul: venham cá, todos vocês são líderes do exército, e descobramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Nós podemos aplicar nossas vidas já ao seguinte: Deus é o dono de vocês. Deus é o meu dono. Deus é criador, estruturador de cada parte nossa. Então não adianta, meu querido, mentir para Deus. Deus conhece exatamente o íntimo de cada um de nós. Mesmo que vocês ou eu enganemos a alguns, Deus não se engana. Deus conhece o teu instinto, o teu desejo, conhece você por completo. Você é criatura dele, feitura dele. Deus conhece seus propósitos, Deus conhece seus objetivos, o porquê que você quer tal coisa, o porquê que você quer tanto alguma coisa, porquê que você quer tanto conquistar algo, porquê que você quer tanto ter alguma coisa. Deus sabe, Deus conhece. Deus conhece seus propósitos. Por isso, lembre-se, antes do seu cumprimento de uma liturgia religiosa ou de um feito religioso aqui diante dessas pessoas, seja louvando, testemunhando, seja sendo um crente comum, Deus ouve e Deus vê. Deus sabe o que é religiosidade, Deus sabe o que é fé. Saul estava se apresentando como um homem de fé perante aquelas pessoas. Primeiro, ele disse que ia consultar a Deus, para se mostrar um homem de fé. Depois, ele quer se mostrar um homem tão justo, que ele ainda diz: em nome do Senhor, eu juro que eu vou matar quem estiver pecando. Saul, mais uma vez, impondo sua religiosidade.
Não se limite à religiosidade. Não se limite a aparecer aqui e fazer porque tem alguém vendo. Experimente de Deus de verdade, que é melhor. Fingir, perder tempo. Por que você não se entrega de verdade a Deus? A profundidade de Deus. Nós, irmãos, procuramos um domingo cheio de Deus, queremos chegar aqui no domingo, 6:30 da noite, e ouvimos Deus falando conosco, e Deus tocar a gente, mas passamos o dia nos encharcando de coisas do mundo. Como Deus vai, irmãos, falar conosco da nossa insensatez? Como Ele vai te encharcar dele se você já está encharcado do mundo, dos teus pecados, dos teus desejos? O domingo inteiro tu não tira 5 minutos para orar pelo texto que vai ser pregado. Não é por mim, é pelo texto que vai ser pregado. Uma coisa que eu ouvi de um irmão, e que eu repito a vocês: experimentem um dia, se encharquem de Deus, do começo ao fim do domingo. Cheguem aqui, louvem a Deus, e ouçam de Deus, para vocês verem se Deus não falará e não encherá vocês dele. Experimentem se encharcarem de Deus. Experimentem, no lugar de se encharcarem com tantas coisas do mundo, se encharcarem da palavra, do conhecimento, da fé dele. Simplesmente se acordem, chorem a Deus, louvem a Deus, ouçam louvores e chorem, se encharquem dele o dia todo. Passem a agradecer no almoço, agradeçam pelo almoço, agradeçam pelo lanche. Se encharquem o dia inteiro dele, que vocês sim experimentarão dele. Isso não é barganha, é porque quem se enche de Deus tem de Deus. O problema é que nós queremos se encher de coisas supérfluas, o dia todo de coisas supérfluas, o dia todo de coisas que não trazem nenhum benefício espiritual. Tu ainda não entendeu que o benefício eterno, ele já pode ser aproveitado aqui, ele já pode ser aproveitado aqui nessa terra. O benefício eterno de estar com Cristo pode ser aproveitado aqui. Mas se tu não quer passar 10 minutos em oração com Deus, o que você quer fazer no céu? Se você não quer passar 5 minutos chorando com Cristo, sentindo o braço de Cristo, sentindo Cristo falar contigo, o que tu quer fazer no céu? Porque lá vai ser a eternidade, ouvindo Jesus, tendo de Jesus, tendo de Deus. Se tu não quer 5 minutos aqui, tu quer uma eternidade com Deus no céu. 5 minutos aqui tu não consegue parar a tua vida e louvar a Deus, e chorar, e ouvir aquele hino que diz: poder da cruz, pende sem vida o Criador. Tu não consegue chorar em saber que o teu Criador pendeu sem vida por ti, e tu não consegue se emocionar com isso. O que você quer fazer no céu, meu irmão? Se tu não consegue ter o céu na terra, se tu não consegue querer, não é nem ter, é querer, é ter disponível para ti os tesouros de Deus, é ter disponível para ti a presença de Deus em oração, é ter disponível para você a presença dele. O véu foi rasgado e você tem a presença dele e você não quer. Aí depois fica orando Maranata, louvando Maranata. Se tu não quer 5 minutos aqui com ele, por que cantar Maranata? Presta atenção no que tu canta, presta atenção no que você professa. Há peso. Falar Maranata, Maranata significa: vem, Senhor Jesus. Amar a Deus e pedir Maranata não é desrespeitar esse mundo, não é dizer que eu não quero casa, não é dizer que eu não quero carro, é dizer que eu quero tudo isso, mas eu estou disposto, se Cristo voltasse hoje, não faria falta para mim. Maranata é isso, não é esse romantismo de dizer: eu não quero nada desse mundo. Quer? Maranata não é um romantismo de dizer: para mim tanto faz ter uma casa. Não, Maranata é você dizer: eu sei que eu posso conseguir isso, eu sei que eu posso ter um carro bom, eu sei que eu posso ter uma casa boa, eu sei que eu posso ter um casamento bom, mas eu estou completamente disposto a abreviar a vinda de Cristo se fosse preciso, e eu abriria mão de tudo isso. Isso é Maranata. Aí você canta Maranata, vem Jesus, e não quer 5 minutos diante do Senhor. Não se limite à religiosidade. O que faz você querer essas coisas é a religiosidade. O que faz você querer cantar Maranata, parecer um crente escatológico, um crente que crê no futuro, é religiosidade.
Se você vivesse tão urgentemente quanto tua teologia te cobra, você viveria firmemente um Maranata. Eu quero tudo isso. Eu quero ter uma casa boa. Eu quero ter um carro bom. Eu quero ter todas essas coisas, mas se meu Cristo, o meu Senhor, se apresentasse e dizer, eu vou voltar, simplesmente vem. Estou disposto. Estamos como igreja, e a igreja não deveria ter vergonha de falar isso. Estamos dispostos, Senhor, a abrirmos mão de tudo que já temos, de tudo que poderemos ter pela tua vida. Maranata é isso. Saul era um líder religioso, simplesmente religioso. E nós temos nos tornado como ele. Saul imediatamente chama o povo para saber quem está pecando, por pura religiosidade. Saul não quer voltar atrás do que ele pensa. Saul não quer voltar atrás porque tem uma consciência dentro dele que o voto dele foi sensato. Saul chamou as pessoas ali para saber quem estava pecando, porque no fim ele acha que Deus não respondeu porque quebraram o voto dele. Saul está pensando que Deus não está respondendo porque um voto aprovado por Deus foi quebrado. Saul está tão incrédulo, tão cego, que não vê que o seu voto é o problema. Ele não reconhece isso e acaba jogando a culpa para cima de outras pessoas. Saul não consegue enxergar o seu erro. Mais uma vez, Saul sendo insensato. Um homem de fé, um homem com o seu coração em Deus, ele entende que se ele errar e ele pedir perdão, ele vai glorificar a Deus e ajudar a sua comunidade. Líder, irmão, quando errar, simplesmente peça perdão. Simplesmente reconheça o seu erro. Simplesmente reconheça, eu fui falho, errei. Fui moleque, como diz o Neymar. Mas reconheça o seu erro. Se Saul tivesse sido empossado de Deus nessa hora, ele simplesmente teria dito, eu errei. Foi o meu voto que causou tudo isso. Foi o voto tolo que eu fiz que trouxe a gente para cá. Mas um líder insensato nunca vai fazer isso. Um líder sensato vai. Um líder erra, irmãos. Um líder cai. Um líder peca. Um líder erra. Para de romantizar a liderança. Para de se romantizar como um santo de Deus. Tu erra, tu cai. E isso faz parte do propósito de Deus para a tua vida e para a vida da gente. E para a vida dessa comunidade. Mas reconheça o seu erro. Ensine os seus irmãos sobre como é pedir perdão. Ensine para os seus irmãos que você é o exemplo. O irmão Assis hoje mandou no grupo que nós vamos limpar a igreja. Os homens estão chamados a limpar a igreja hoje. E ele disse, lembrem-se, vocês são exemplos para os que estão chegando. Pedir perdão não é diferente disso. Lembrem-se, vocês são exemplos. Peçam perdão se errar, que vocês ensinarão os seus irmãos que estão olhando você pedindo perdão, que quando errarem, eles também podem pedir perdão. Seja exemplo. Um líder, ele mostra esse exemplo. Saul não. Saul achou mais fácil lançar sorte, invocar a Deus e achar um culpado. Não sejamos como um homem teimoso e desenfreado, como Saul, que segue seus próprios desejos. Deus não se agrada de homens assim, irmãos. Personalidade forte não existe no reino. Personalidade forte. Todas as tuas características pessoais, tuas limitações, mentais, sociais, econômicas, quais forem, todas as tuas personalidades fortes, todo o teu pavio curto, se tu quer servir a Deus, estão crucificadas com Cristo. Não há espaço para nada disso. Eu ajo assim porque eu tenho personalidade forte. Não, porque você é tolo e insensato. Um homem sensato crucifica suas vontades, seus erros com Cristo. Um líder insensato, ouçam bem, sempre que tem aquelas pessoas que não reconhecem seus erros e não pedem perdão, eles são insensatos. E eles sempre procuram alguém para culpar. É uma das marcas de um líder insensato. Fique atento. Saul ainda continua se enganando. Olha, ele diz, pelo nome do Senhor, eu vou matar. Saul tem sangue, tanta fome de sangue, que ele quer matar até os dele. Não vai dispensar nem os dele, nem do meio dele, ele quer sangue. Muitas vezes nós fazemos como Saul.
achamos que estamos agindo em prol do nome do Senhor. Achamos que estamos lidando em nome do Senhor. Achamos que estamos indo em nome do Senhor. Quero te chamar a uma reflexão. Pense sobre isso. Cuide para que você não esteja fazendo a sua vontade disfarçada da vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, ela sempre cobra, ela sempre chama. A tua vontade, ela sempre vai ser confortável para você. Sempre, porque é a tua vontade. A tua vontade, ela sempre vai te deixar feliz. A tua vontade, ela sempre vai te deixar servir de uma forma confortável. Está errado. Serviço é para ser doloroso. Serviço é para ser incômodo. Serviço é para ser cruel. É para te doer, é para te cobrar, é para te forjar um caráter cristão. Então, não disfarce de vontade de Deus a tua vontade. Cuidado para aquilo que você está julgando como um erro do outro, não seja culpa sua. Fulano de tal está agindo errado comigo, a culpa é dele. Será? Fulano de tal está agindo de forma estranha, a culpa é dele. Aconteceu uma coisa na igreja, a culpa é de quem? Da diretoria. Cuidado, meus irmãos. Analisem, sejam sensatos. Meus conselhos e exortações aos irmãos que estão aqui, e que nós podemos aprender com esse texto. Saul está sendo tolo, errado, insensato por não assumir o seu erro. Ele não assume o erro porque ele está cego e não vê nenhum erro em seu voto. Por isso ele está procurando um culpado que não seja ele, porque ele não reconhece o erro. Façamos o contrário. No lugar de procurarmos o erro no outro, procure primeiro em você. Primeiro em ti. Olhe para dentro de si, reflita, seja honesto, seja sincero. Não sejamos como Saul. Não percamos a oportunidade de pedir perdão a Deus e aos nossos irmãos. Qual a conclusão que nós podemos ter, meus irmãos? Nessa noite nós aprendemos que Saul foi insensato. Essa palavra insensata foi a palavra que eu mais digitei, que eu mais falei. Chega, deu abuso. Não sejamos insensatos como Saul. Que isso nos ensine e nos leve a orarmos e a consultarmos a Deus. Nós aprendemos também que líderes insensatos não ouvem a Deus. E que líderes insensatos prejudicam a comunidade. E que sempre vão procurar outras pessoas para culparem. Por fim, uma última exortação e aplicação às nossas vidas. Após tudo isso, após sobre todo esse texto sobre insensatez, eu quero lhes dizer que haverão líderes insensatos. Haverão líderes que não reconhecerão seus pecados e suas limitações. Mas nós pertencemos a Cristo. E o reino vai avançar apesar dessas pessoas. O reino vai avançar apesar do líder insensato. E ouça, se você é um líder insensato dessa comunidade, o reino vai avançar apesar da tua covardia. O reino vai avançar apesar da tua mediocridade, apesar da minha mediocridade, apesar da nossa hipocrisia. O reino vai avançar de qualquer forma, porque eu e você, mesmo que sejamos insensatos, nunca teremos mais poder do que Cristo. E Cristo fará a sua igreja avançar sempre em direção ao reino. A tua insensatez, a minha insensatez, a minha tolice, a sua tolice nunca vão atrapalhar o destino final da comunidade cristã, o céu. Nunca vamos atrapalhar. Mas comunidade, se vocês têm instrumentos, se vocês têm conhecimento, não permitam líderes insensatos em seu meio. Façam como o povo de Israel vai fazer daqui a uns dias, quando nós ouvimos o sermão. Não, Saul, você foi insensato. Jonatas estava certo. Saul estava errado. Que essa mensagem, irmão, seja aplicada no teu coração. E que ela faça diferença no decorrer dessa semana. Vamos ficar em pé?